Capítulo 298 – Magias de incremento. Apesar de estar levemente incomodado com o sistema estabelecido pelos Leões Dourados, não era algo com o qual deveria se preocupar. O mundo em si era injusto e tendencioso, preocupar-se com isso não mudaria a situação. Converta todos meus pontos de guarnição em prestígio, por favor. Fernando disse, em tom decidido. Entendido. A atendente respondeu prontamente. 5.800 pontos de guarnição, em conversão direta isso dá 580 pontos de prestígio, somado aos que você já possui, isso dá 1.360 pontos de prestígio, senhor. Ouvindo isso, Fernando assentiu. Mostre-me as opções de magias de incremento disponíveis. Sim, senhor. Logo após a moça dizer isso, a tela em frente a Fernando mudou. Magia de incremento corporal, 150 pontos de prestígio, aumenta temporariamente os atributos de força ou agilidade em um máximo de 2 pontos. O gasto de mana é proporcional ao tempo de ativação, 5 pontos de mana por segundo. Magia de incremento reforço, 50 pontos de prestígio, imbuir mana numa parte do corpo ou objeto, melhorando sua durabilidade e poder. O mana imbuído pode ser neutro ou elemental, 10 pontos de mana por minuto. Magia de incremento elementar água, 250 pontos de prestígio, melhora o controle e poder do mana elementar por um curto intervalo de tempo, 30 pontos de mana por minuto. Magia de incremento elementar terra, 180 pontos de prestígio, melhora o controle e poder do mana elementar por um curto intervalo de tempo, 30 pontos de mana por minuto. Magia de incremento elementar fogo, 200 pontos de prestígio, melhora o controle e poder do mana elementar por um curto intervalo de tempo, 30 pontos de mana por minuto. Magia de incremento elementar vento, 220 pontos de prestígio, melhora o controle e poder do mana elementar por um curto intervalo de tempo, 30 pontos de mana por minuto. Magia de incremento gravitacional, 150 pontos de prestígio, insere mana na matéria, aumentando sua densidade. O custo de mana é proporcional à massa incrementada. Mana gasto igual, 1 kg x massa alterada, x 10 pontos de mana. Gasto a cada 10 segundos. Magia de incremento, levitação, 300 pontos de prestígio, usa-se o mana como fonte de combustão para levitar a planar no ar livremente, 1 ponto de mana a cada 10 segundos. Aumentar a velocidade aumenta o mana gasto. Magia de incremento sensorial, 100 pontos de prestígio, o usuário pode escanear até 10 metros ao seu redor, 10 pontos de mana por minuto. Cada metro a mais custará 1 ponto de mana extra. Magia de incremento tempo de resposta, 150 pontos de prestígio, aumenta levemente os reflexos do usuário, bem como diminui o tempo de reação por um curto intervalo de tempo, 10 pontos de mana por minuto. Magia de incremento efusão de mana, 500 pontos de prestígio, converte o mana do corpo em mana elemental puro. Aumenta o controle e poder do mana de forma explosiva por um curto intervalo de tempo. Observação: a perda do controle acarreta na morte do usuário, bem como o uso recorrente pode gerar efeitos irreversíveis no corpo. Vendo a longa lista de magias de incremento, Fernando ficou atordoado. Cada uma das magias parecia ser mais incrível e impressionante que a outra. No total, haviam mais de 30 magias diferentes, a maioria com efeitos variados ou semelhantes. Líder? Kelly falou, ao ver Fernando estático. Sua face estava tão parada que baba quase podia ser vista escorrendo de sua boca. Não é nada, estou bem. Fernando disse, tentando se recompor, passando a mão na boca e limpando os resquícios de saliva. A verdade é que ele já havia ouvido falar sobre as magias de incremento e por muitas vezes, presenciou pessoas utilizando-as, então sabia que eram fortes. Mas ver as descrições por si mesmo fez entender o quão surreal era a diferença entre alguém que dominava magias de incremento e alguém que não dominava. Vasculhando por entre os itens, percebeu alguns familiares, por exemplo, a magia de reforço. Ele já viu algumas pessoas que eram capazes de imbuir mana em armas, era uma das magias mais baratas e consequentemente uma das mais acessíveis ao público em geral. Outra magia familiar era a de levitação. Depois de ser perseguido por uma tenente na cidade das Mil Flores, Fernando jamais esqueceria dessa magia. Era realmente útil tanto para perseguir quanto para fugir. Quanto à magia tempo de resposta, era algo semelhante, mas inferior ao seu disparo neural, logo era inútil para ele. Efusão de mana, isso. Entretanto, o que mais chamou a atenção foi a efusão de mana.
Certa vez, Ismaro atacou sorrateiramente e Galia interviu. Naquela hora toda a temperatura do lugar parecia ter caído por alguns graus. Era como se sua professora tivesse se tornado alguém completamente diferente, muito mais poderosa, com um mana brutal e vivido. O próprio Ismar ficou receoso ao vê-la usar isso. Senhor, como parece ser sua primeira vez, eu recomendaria escolher as opções de até 150 pontos. A atendente falou, de forma aconselhadora. Oh, por que isso? Fernando perguntou, cheio de curiosidade. As magias de incremento são relativamente fáceis de aprender, entretanto isso só é verdade para aquelas classificadas em até 150 pontos. O valor é equivalente ao seu grau de dificuldade. Quanto mais cara, maior a dificuldade de dominá-la. Qualquer coisa maior que 150 pontos, só é adequado para magos. Ouvindo isso, Fernando ficou surpreso. Se isso é verdade, então a efusão de mana que a professora domina, não é algo extremamente avançado? Segundo a atendente, magias de mais de 200 pontos eram complicadas de aprender e nem todos que as compravam as dominariam, então a maioria que comprava magias de incremento focava em aprender as básicas de até 150 pontos. Levando isso em consideração, a magia de efusão de mana, que custava 500 pontos, parecia ter um nível ridículo de dificuldade. A professora é realmente incrível. Fernando pensou consigo mesmo. Vasculhando por entre as outras opções, viu que havia muitos incrementos elementais, entretanto, até então, Fernando só havia aprendido magias voltadas para o elemento fogo. Isso acontecia porque era o elemento mais comum e usado principalmente por iniciantes. Além disso, certa vez Fernando questionou Galia sobre aprender suas magias de gelo, mas se negou a ensiná-lo. Segundo ela, havia restrições sobre quais magias cada um poderia aprender, pois certos elementos naturalmente se rejeitavam. No caso das magias de gelo, eram um nível acima no controle das magias de água, eram oposto ao fogo. Sua professora havia advertido que como ele era tão talentoso com o elemento fogo, deveria esquecer sobre outros elementos e concentrar-se nesse. A maioria dos magos que seguiu pelo caminho multielemental fracassaram miseravelmente. Líder? Kelly perguntou, ao ver Fernando em silêncio por um longo tempo. A verdade é que ele estava extremamente indeciso sobre quais escolher. Inicialmente pensou que conseguiria aprender apenas uma única magia, mas com os benefícios de ser um alto oficial, suas opções aumentaram por uma grande margem. E mais opções, naturalmente geram indecisão. Eu já me decidi. Fernando falou, depois de um longo tempo. Ótimo, basta selecionar suas escolhas. A atendente disse, de forma educada e respeitosa. Naturalmente o processo de aprender novas magias de incremento era um tema muito sensível, então a atendente não saberia quais Fernando escolheu no menu. Por fim, ele escolheu incremento corporal, reforço, gravitacional, levitação, sensorial e por fim efusão de mana, ao todo 6 magias de incremento. Fernando queria muito aprender o incremento de fogo, mas acabou optando por coisas que achava que seriam mais úteis no momento. Ele já tinha um bom controle sobre magia de fogo, então o ideal era obter coisas que não tinha ou dominava. A exemplo era a magia de incremento de reforço. Era algo que parecia simples e que a maioria dos magos aprenderiam naturalmente um dia, mas ele não estava interessado em gastar tempo com isso. Além disso, Fernando sentia falta da sensação de imbuir fogo em sua arma. Anteriormente, quando ele tinha Kyurazer, graças à matriz incrustada na espada, conseguia controlar o fogo muito mais facilmente, mas desde que a espada foi destruída na luta contra o obscuro filhote, acabou ficando sem muitas opções a respeito. Já no caso da efusão de mana, sabia que era uma aposta, se ele não conseguisse aprender, seriam 500 pontos de prestígio jogados no lixo, o equivalente a 5.000 pontos de guarnição. Só de pensar na possibilidade de falhar, a cabeça de Fernando doeu. Apesar disso, se manteve firme em sua escolha. O quê? A atendente gritou baixinho, colocando a mão na boca. Ela não podia ver quais magias Fernando estava escolhendo, mas podia acompanhar os pontos de prestígio. Quando viu os 1.360 pontos despencaram e tornarem-se 110 pontos, não conseguiu evitar de ficar chocada. Senhor, você tem certeza de que vai gastar tanto em magias de incremento? Você pode escolher gastar em armas, armaduras e outras coisas. Se quiser ainda pode desistir dessa transação. A mulher aconselhou. As pessoas geralmente não gastavam tanto com magias de incremento, pois apesar de serem poderosas, tinham uma falha clara e cruel, mana.
Por mais que fossem úteis em batalha, se você usasse muitas magias ao mesmo tempo, seu mana secaria tão rápido quanto água no deserto, tornando-as inúteis. Não precisa, eu quero confirmar a compra. Fernando disse, de forma firme. Sabia que a jovem estava de forma bondosa dando-lhe um conselho, afinal, ele próprio já tinha entendido a falha das magias de incremento. Entretanto, não estava preocupado com isso, porque ele tinha algo que outras pessoas não tinham, a pedra de mana e a espada Formic. Com esses dois itens, Fernando não estava preocupado em ficar sem mana no meio da batalha. Entendo, então é só aguardar. A moça disse, forçando um sorriso para parecer calma. A quantidade de pontos de prestígio que o jovem à sua frente havia usado era equivalente a anos de missões de pessoas comuns, mas mesmo assim ele havia gasto em apenas alguns segundos. Ela não conseguia entender como ele estava tão despreocupado com isso. Após cerca de 20 minutos, 3 guardas vieram, então colocaram uma pulseira de armazenamento sobre o balcão. Você pode pegar, por favor, confira se tudo o que escolheu está dentro. A atendente disse. Assentindo, Fernando pegou a pulseira, então focou sua mente no interior. Observando dentro, viu 6 itens redondos que pareciam brasões, o que o fez ficar intrigado. As magias de incremento são armazenadas por meio de matrizes, o senhor conseguirá ler inserindo um pouco de mana nos objetos. A atendente disse, como se soubesse o que Fernando estava pensando. Entretanto, saiba que a matriz de cada uma irá se deteriorar com o tempo após a primeira ativação. O período é de 1 mês após a primeira ativação. Ouvindo isso, Fernando franziu a testa. Esse era claramente um método da Legião dos Leões Dourados para evitar que essas magias fossem vazadas. Ele só teria 1 mês para aprender cada uma delas, se falhasse perderia todos os pontos gastos. Depois de receber e confirmar a compra, despediu-se da atendente, então Fernando e Kelly saíram do salão. No fim, ele ficou extremamente satisfeito com sua visita a esse lugar, havia imaginado que só poderia comprar uma única magia de incremento, mas no fim conseguiu 6. Só de imaginar o quanto sua força melhoraria, Fernando não conseguiu evitar de sorrir. Ei vocês, parados aí! Uma voz soou por trás, fazendo tanto Kelly e seu líder pararem em seus passos. Fernando, que estava cheio de sorrisos há um segundo, teve uma mudança de expressão.